Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a experiência de Cristo na cruz, ela teve um propósito, ela teve um significado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a cruz, a experiência da cruz. A pessoa que passa pela experiência da cruz, ela se torna uma nova vida. A pessoa que passa pela experiência da cruz, isso se torna algo definidor para que ela tenha uma vida transformada, uma vida diferente. A experiência da cruz de Cristo. O nosso texto base está lá em Lucas, capítulo 9, verso 23, é um texto tão pequeno, mas traz uma profundidade. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, por gentileza? Se alguém... Pai querido, em nome de Jesus, fale conosco nesta noite, através do texto sagrado, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Queridos, na experiência da cruz, algumas dimensões que nós precisamos falar nesta noite, que nós precisamos refletir. A primeira dimensão é a da experiência da salvação, da redenção, da purificação. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê o preço que Jesus pagou para que nós fôssemos redimidos, para que nós fôssemos transformados, como diz Paulo, lá na carta aos Colossenses, quando Jesus foi cravado na cruz, o nosso pecado também foi cravado, de uma vez por todas. O que nós fizemos foi cravado. O nosso pecado foi cravado, tudo foi cravado, então nós fomos justificados, nós fomos purificados, somos considerados filhos por adoção, porque Ele nos amou primeiro. A redenção ela foi de graça, mas ela teve um alto preço. A redenção ela foi de graça, mas o preço foi alto, foi de sangue, foi de morte, foi de flagelos, foi de graça, mas teve um alto preço, teve um preço amargo, teve um preço obscuro, teve um preço dolorido, teve um preço de morte, morte de cruz. Então, essa primeira experiência é a experiência da salvação, da redenção. Nós fomos redimidos não foi porque nós fizemos algo, nós fomos redimidos porque Ele fez por nós. Não é porque nós fazemos algo para merecer, mas Ele fez tudo por nós. A dívida foi de uma vez por todas paga. A dívida foi paga, não há mais dívida. Não há nada que eu preciso fazer, foi pago. Nós estamos salvos, redimidos. Foi paga esta dívida. O problema foi resolvido, queridos, na cruz do Calvário. De uma vez por todas, essa é a primeira dimensão. É a primeira dimensão. W. Tozer, ele vai dizer o seguinte: para os salvos, a cruz não foi um acidente, nem tampouco um assassinato, foi uma entrega. O justo pelos injustos. Aconteceu. Pela graça nós fomos salvos. Não é por obra, para que ninguém se convém. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Foi o sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário. Mas esse texto aqui que nós lemos está falando de outra dimensão, de outro significado que tem aqui, tem a ver com o fato de seguirmos a Jesus.
tem a ver com o fato de sermos discípulos dele, tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa forma de ser, tem a ver com a caracterização mais profunda do que significa sermos cristãos. É o que o texto está nos falando. Então, está nos falando o quê? A nos quebrantarmos, a seguirmos a Jesus, a não simplesmente falarmos, mas tomarmos a nossa cruz. Então nós vamos tentar entender aqui, o que a cruz tem a ver no nosso dia a dia, o que a cruz tem a ver com a nossa vida cristã, o que a cruz tem a ver com a vida de fé, o que a cruz tem a ver com o serviço, com o amor para com o próximo, o que a cruz tem a ver. E eu quero mencionar aqui então, pelo menos duas coisas nessa experiência da cruz de Cristo. Vale ressaltar que o discípulo de Cristo, ele experimenta a cruz de Cristo. E o texto é muito claro quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Ou seja, a experiência da cruz de Cristo é uma experiência definidora na nossa caminhada cristã. A experiência da cruz de Cristo é algo definidor na formação do nosso caráter. A experiência da cruz de Cristo é algo definidora na formação de visão de mundo que nós vamos ter de nós e dos outros. Sem passarmos pela cruz, essa visão, ela se torna tosca. Sem passarmos pela cruz, essa visão, ela se torna errada. Sem passarmos pela cruz, essa visão se torna míope. A nossa visão de quem Deus é, do que nós somos, do que é o outro, do que é o mundo. Como nós nos posicionamos diante de tudo isso, tem que passar pelo crivo da cruz. Então ela pode nos apontar algumas dimensões. E a primeira é a dimensão da imitação. A experiência da cruz é uma experiência de imitação. Nós imitamos a Cristo. Assim como Ele carregou a sua cruz, nós temos que carregar a nossa. Assim como Ele foi crucificado, nós também temos que nos deixar crucificar-se diante da cruz. Como diz o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou como o apóstolo Paulo vai dizer lá aos Filipenses, que Deus abriu mão de tudo, de toda a sua glória, se humilhou, se esvaziou-se e foi obediente até a morte de cruz. Então esta dimensão da experiência da imitação precisa acontecer, transcorrer, internalizar na nossa vida tudo que nós somos. Assim como Cristo foi crucificado em consequência da sua obediência, da sua humilhação, da sua encarnação, nós somos e fomos chamados também a imitarmos nisso, a deixar-nos crucificar. E não é fácil, minha gente. Não é fácil. Por isso que o texto está dizendo: quem quer vir a mim, após mim. A primeira coisa que precisa acontecer é negar-se a si mesmo. Em outras palavras, o que o texto está dizendo para nós? Ou a gente crucifica o nosso ego, ou a gente crucifica as nossas vaidades, ou a gente crucifica as nossas arrogâncias, ou a gente crucifica os nossos orgulhos, ou nós deixamos morrer
Ou nós deixamos crucificar como Cristo deixou, ou então não tem a experiência da cruz. Ou então não tem a experiência do discipulado, ou então não tem a experiência do Evangelho encarnado na vida, ou então não tem como seguir a Cristo. Esse texto aqui é confrontador. Na caminhada cristã há um ponto a ser começado, e ele começa com a crucificação. Tem que haver crucificação da nossa parte. O ponto que começa é o da crucificação, da nossa soberba, da nossa vaidade, do nosso eu, do nosso egoísmo, negar-se a si mesmo. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Não há como sermos discípulos de Cristo e mantermos a nossa arrogância. Não há como sermos discípulos de Cristo e mantermos a nossa soberba. Não há como sermos discípulos de Cristo e mantermos no trono que só pertence a Ele. Não tem como. Não tem como. Somos discípulos de Cristo se nós colocarmos Ele acima de todas as coisas. Esse é o lugar dele. Esse é o lugar dele, o Senhor do universo, o Senhor da vida. Aquele que quer vir após mim deve se deixar crucificar, negar-se a si mesmo. O seu eu, o meu eu tem que ser crucificado. A minha vida tem que ser crucificada. O Evangelho, ele precisa falar mais alto na minha vida. O reino de Deus precisa falar mais alto na minha vida. Os princípios do reino de Deus precisam falar mais alto na minha vida. Os sentimentos mesquinhos, as minhas invejas, os meus ciúmes, as minhas encrencas, as minhas necessidades por vezes de tentar pisar no outro, tem que passar pela cruz para que haja transformação. A minha necessidade de tentar ser melhor do que o outro tem que passar pela cruz. A tendência de ter um coração magoado para com o outro tem que passar pela cruz. Humilhar o outro tem que passar pela cruz. É isso que Jesus nos convida a andar com Ele, a negar-se a si mesmo. E não é fácil. Ou tudo isso é crucificado na cruz no momento em que eu resolvo seguir a Jesus, ou então não tem Cristo, ou então não tem Evangelho, ou então não tem vida cristã. Por isso que é um desafio para todos nós. Aquele que quer vir após mim, primeiro, deve se certificar. Se deixe crucificar e falar como Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em segundo lugar, depois que a gente passa pela experiência da cruz, de imitarmos a Cristo, de fazermos aquilo que é para ser feito, de andarmos conforme Ele andou, conforme Ele viveu, no movimento da humilhação, no movimento do serviço, no movimento da entrega, da abnegação. Depois de passarmos por essa experiência marcante, também há outra dimensão, que é a dimensão da identificação com o que Cristo fez. Se identificar-se com o Mestre. Porque, querido, se nós começarmos a ler a Bíblia, os Evangelhos, nós vamos perceber um Cristo em que a grande mensagem dele era a mensagem dos despossuídos. A mensagem do Mestre era a mensagem dos fracos, é a mensagem dos sem poder, a mensagem do que se identifica com a dor, com o sofrimento. Esta era a mensagem, não tem outro jeito de ser cristão. Esta é a mensagem, a cruz é a mensagem do antipoder. A cruz é a mensagem do antidomínio. A cruz é a mensagem da anti-exploração.
A cruz é a mensagem da anti-opressão. Em Jesus Cristo houve esta vivência e tem que também passar e perpassar pela nossa vida, identificar com Ele. E Jesus fez isso de forma muito completa. Não é, Valmir? Jesus estava com os marginalizados. Jesus estava com os desprezados. Jesus estava com aqueles envergonhados. Jesus estava com aqueles que estavam vivendo ignomania de morte. Jesus estava aberto para todos, para o rico, para o pobre. Inclusive, quando Nicodemos, o grande mestre, doutor da lei, foi lá falar com ele. O próprio Zaqueu, Jesus entrou na casa dele. Jesus estava aberto para todos, para todos. Mas quando nós olhamos para o evangelho aqui de Lucas, Jesus entrando ali numa sinagoga para fazer a sua primeira participação pública, ele escolheu justamente o texto de Isaías, capítulo 61, verso 1. Quando ele, diante daquela sinagoga, ele, com aquele manuscrito do profeta Isaías, ele expressou: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim. O Senhor me ungiu para levar boas obras aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ou seja, recuperar a visão dos que não podiam ver. Pôr em liberdade os cativos, proclamar o ano aceitável, o ano favorável do Senhor. Nenhuma palavra de conluio, ou seja, de concordância, nenhuma palavra de combinação com os poderosos, nenhuma palavra de exaltação a domínios humanos, a riquezas, mas palavras de identificação com os oprimidos, com os pobres, aqueles que sofrem mais. No verso 2, proclamar o ano aceitável do Senhor, que era o ano do jubileu. O ano do jubileu na lei judaica zerava tudo. Tudo era pago. Tudo ali começava novamente o ano aceitável. As propriedades tomadas das pessoas por causa de dívidas voltava para elas. Todo mundo com algum tipo de opressão deixava de viver, perdoava a dívida dos devedores, devolvia tudo aos donos originais. Era uma maneira que a lei judaica usava para dar igualdade, para diminuir uma maneira que havia muita desigualdade ali, justamente por causa das ganâncias, das ambições, das acumulações. Então zerava tudo. Quem estava devendo não deve mais. Quem estava sendo oprimido não seria mais oprimido. Quem era escravo deixava de ser escravo. O ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Esse era o ano do jubileu. Era o ano favorável do Senhor. E sobre isso Jesus está dizendo: eu trouxe o ano favorável do Senhor. Eu trouxe perdão, redenção, justificação, perdão para vocês. É a graça de Deus, é o amor de Deus para a humanidade, para mim e para você. Esse é o Deus que nós servimos. Agostinho de Hipona, um monge do quarto século, ele vai dizer: queres saber o teu valor? Olha para a cruz, tu vales um Deus crucificado. Tu vales um Deus crucificado. Você já parou para pensar? Em Cristo ninguém é coitadinho. Em Cristo nós somos considerados filhos de Deus. Como está lá em João 1, 12, 13. Em Cristo você vale um Deus que morreu e ressuscitou. Então quando Jesus diz aqui: eu tomo a sua cruz e siga-me, Ele está dizendo que a experiência da cruz precisa ser a identificação com Ele no quesito de vivermos a missão que Ele confiou para nós.
eu imito a Cristo. E eu vou me identificar com Ele no propósito, na missão, no amor, no cuidado, no zelo, no abraço. É nesse sentido. Amém, igreja? E cristãos, crente não se identifica com quem explora. Cristãos não se identifica com quem oprime. Cristãos não se identifica com quem faz sofrer. Cristãos não se identifica com quem escraviza. Cristãos não se identifica com essas pessoas ou com esses grupos. Cristãos se identificam com aqueles que sofrem, com aqueles que têm uma missão, com os que são oprimidos, os que precisam do ano aceitável do Senhor. Esses são os cristãos. Esses são os cristãos. Então, queridos, a experiência da cruz é a experiência da imitação de Cristo. Viva como tal. A experiência da cruz é a experiência da identificação com o que Cristo fez. No dia a dia, a nossa forma de ser, o nosso proceder, tem que se identificar com Ele. Vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Vivamos a experiência da cruz, imitando Ele. Vivamos a experiência da cruz, nos identificando com Ele. E assim então, nós estaremos sendo os arautos dele aonde nós estivermos. Por isso que eu comecei aqui falando, quem passa pela experiência da cruz, não tem como ser o mesmo. Quem passa pela experiência da cruz, isso vai ser definidor, porque a sua vida vai ser norteada, literalmente, intencionalmente, para a cada dia ser mais parecido com Cristo, e a cada dia se identificar-se com Cristo no quesito missão, no quesito discipular, no quesito de cumprirmos um propósito, assim como Ele cumpriu o propósito. Qual foi o propósito de Cristo, gente? Qual foi? Deixa eu perguntar aos adolescentes aqui. Qual foi o propósito de Cristo nesta terra? Nos salvar. E como Ele fez isso? Morreu, exatamente. E qual deve ser o nosso propósito? É isso aí, imitar Ele. Como? Discipulando. Sendo discípulo, fazendo discípulo. Ele nos chamou para isso. Essa é a experiência salvífica redentora. E sabe por que nós fazemos isso? Por amor e obediência. Amor e obediência. Tem um livro que eu sugiro para vocês estarem lendo, do Thomas A. Kempis, A Imitação de Cristo, do século XV, esse autor. E ele vai dizer o seguinte: não tem como um cristão falar que é cristão e não se posicionar com um propósito de honrá-lo com a sua vida, até mesmo levando à morte. Não tem como, não tem como. Cristo morreu pela igreja, vivamos por ela, sendo discípulo, fazendo discípulo. E tudo isso por amor. E eu finalizo com uma frase de John Stott, no seu livro. Na cruz de Jesus, o próprio Deus está crucificado. O Pai sofre a morte do Filho e torna sobre si mesmo a dar e o sofrimento da história. E nessa solidariedade última com os seres humanos, Deus revela-se a si mesmo como o Deus do amor. Foi esse Deus do amor que nos convida a negarmos a nós mesmos e a vivermos não um cristianismo farisaico, não um cristianismo de palavras, não um cristianismo igrejeiro, de estar dentro da igreja todo dia, mas a vida não é transformada. Não um cristianismo que a vida fala uma coisa, vive-se outra, mas um cristianismo autêntico, um cristianismo fidedigno, um cristianismo marcado pela cruz, que todo dia
A cruz, ela está me modificando, me transformando, me mortificando, me esmurrando, para que eu possa me parecer mais com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Não adianta nada participarmos disso aqui se nós não estivermos com corações contristados, quebrantados. Não adianta nada, isso aqui é mais um ritual. Mais um ritual. Mas esse ritual, ele pode surtir efeito no quesito de nós relembrarmos todo o sacrifício e nós nos levantarmos como homens e mulheres de Deus, avantes, compromissados com a Missio Dei, com a missão de Deus, de propagar o Evangelho, de tomar a cruz, de arregaçar as mangas e de fato sermos mensageiros da paz no mundo hostil, no mundo onde prega-se o desamor, o ódio, o preconceito. E tudo isso passa pela cruz. E nós somos convidados nesta noite a passar pela cruz. Se você já passou pela cruz, agradeça a Deus. Se você ainda não passou pela cruz, fale com Deus agora, entregue sua vida a Jesus. Fala: Senhor, muda a minha vida, transforme-me. E nos procure, nós vamos orar por você. Mas não deixe de viver uma vida sem sabor, sem vida, sem significado. Não viva dessa forma. Viva a experiência da cruz. Viva a experiência do Calvário. Viva a experiência da entrega. E você vai ver grandes coisas que Deus vai fazer em você e através de você. Vamos cantar uma canção. Vamos participar desse momento memorável, esse momento seleto, relembrando todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.